Amados irmãos, amadas irmãs e ouvintes da Palavra do Senhor, quero vos saudar mais uma vez com a paz do Senhor, desejando a você uma ótima receptividade, desejando que o quadro Vivendo a Palavra continue sendo a cada dia uma bênção de Deus para você, um culto diário em seu lar. Quero convidá-la para abrir a sua Bíblia para 2 Reis, capítulo de número 13, para nós lermos e alimentarmos a nossa alma. 2 Reis, capítulo 13, versículo 1. No ano 23 de Joás, filho de Acasias, rei de Judá, começou a reinar Jeoacás, filho de Jeú, sobre Israel, em Samaria, e reinou 17 anos. Verso 2. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, porque seguiu os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fez pecar a Israel, não se apartou deles. Verso 3. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e entregou-os na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Verso 4. Porém Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor ouviu, porque viu a opressão de Israel, pois o rei da Síria os oprimia. Verso 5. E o Senhor deu um salvador a Israel, e saíram de sob as mãos dos sírios, e os filhos de Israel habitaram nas suas tendas, como no passado. Verso 6. Contudo, não se apartaram dos pecados da casa de Jeroboão, com que fez Israel pecar. Porém ele andou neles, e também o bosque ficou em pé em Samaria. Verso 7. Porque não deixou a Jeoacás do povo, senão só 50 cavaleiros, 10 carros e 10.000 homens de pé, porquanto o rei da Síria os tinha destruído e os tinha feito como pó, trilhando-os. Verso 8. Ora, o mais dos atos de Jeoacás e tudo quanto fez, e o seu poder, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Verso 9. E Jeoacás dormiu com seus pais, e o sepultaram em Samaria, e Jeoás, seu filho, reinou em seu lugar. Verso 10. No ano 37 de Joás, rei de Judá, começou a reinar Jeoás, filho de Jeoacás, sobre Israel em Samaria, e reinou 16 anos. Verso 11. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não se apartou de nenhum dos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, com que fez pecar Israel, porém andou neles. Verso 12. Ora, o mais dos atos de Jeoás, e tudo quanto fez, e o seu poder com que pelejou contra Amazias, rei de Judá, porventura não está escrito no livro das crônicas dos reis de Israel? Verso 13. E Jeoás dormiu com seus pais, e Jeroboão se assentou no seu trono, e Jeoás foi sepultado em Samaria, junto aos reis de Israel. Verso 14. E Eliseu estava doente da enfermidade que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele, e chorou sobre o seu rosto, e disse: meu pai, carro de Israel e seus cavaleiros. Verso 15. E Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Verso de número 16. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as do rei. Verso 17. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até os consumir. Verso 18. Disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. Verso 19. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Verso 20. Depois morreu Eliseu e o sepultaram. Ora,
as tropas dos moabitas invadiram a terra à entrada do ano. Verso 21. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram uma tropa e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, e tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Verso 22. E Azael, rei da Síria, oprimiu a Israel todos os dias de Jeoacás. Verso 23. Porém o Senhor teve misericórdia deles, se compadeceu deles, e tornou-se para eles por amor da sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E não os quis destruir, e não os lançou ainda da sua presença. Verso 24. E morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. Verso 25. E Jeoás, filho de Jeoacás, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que ele tinha tomado das mãos de Jeoacás, seu pai, na guerra. 3 vezes Jeoás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Aceita Ele agora, não duvides da luz. Cristo vem sem demora, levar tua cruz. Dá o teu coração a Jesus que morreu para dar salvação a quem nele crê. Vem já, meu amigo, aceita Jesus por nossos pecados, morreu lá na cruz. Muito bem, meus amados irmãos, lemos então o capítulo 13 aqui de 2 Reis. E para a nossa mensagem do dia de hoje, eu quero reler com você os versos de números 3 e 4. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel e entregou-os na mão de Azael, rei da Síria, e na mão de Ben-Hadad, filho de Azael, todos aqueles dias. Verso 4. Porém Jeoacás suplicou diante da face do Senhor, e o Senhor ouviu, porque viu a opressão de Israel, pois o rei da Síria os oprimia. Que passaste tu por mim, mas porém eu reconheço, e por isso estou aqui. Pelo mundo eu vagava. Amados irmãos, irmãs e ouvintes da Palavra de Deus, após a morte de Jeú, seu filho Jeoacás reinou em seu lugar sobre Israel. O texto bíblico nos diz que ele imitou seu pai, continuando na idolatria, cultuando os bezerros que o rei Jeroboão havia feito. A ira de Jeová veio contra ele e permitiu que a Síria oprimisse duramente a Jeoacás e seu povo. Porém, o verso que relemos nos conta que Jeoacás se humilhou diante de Deus e clamou ao Senhor por socorro. Deus, em sua infinita misericórdia, o ouviu. O verso 5 nos diz que Deus deu um Salvador a Israel e o livrou da opressão da Síria. Amados irmãos, este é o Deus a quem servimos. Um Deus compassivo, cheio de misericórdia, que mesmo com as nossas falhas e fraquezas, nos ouve e nos ajuda nas nossas pelejas. Amado irmão, irmã, o segredo é se humilhar perante o Senhor e clamar a Ele em oração. Se você clamar, Deus também vai lhe ouvir e vai lhe preparar alguém para lhe ajudar.
Se você clamar a Deus, Ele vai abrir uma porta. Se você clamar, Deus vai trabalhar no coração de alguém. Se você clamar a Deus, Ele vai repreender o inimigo. Se você clamar a Deus, Deus vai fechar a boca dos leões. Louvado seja o Senhor. Vimos nesse episódio que não é por nosso merecimento que Deus nos ouve e nos ajuda, pois Jeoacás estava em falha diante de Deus. Deus nos ouve e nos atende porque é misericordioso, porque é cheio de graça e compaixão. Ele vê o nosso sofrimento, Ele vê a nossa dificuldade, a nossa humilhação. Então, meus amados irmãos, clamemos ao Senhor. Entenda, confie que Ele é o Deus de misericórdia. Ele providenciará um escape para você. Ele providenciará um meio para você sair deste vale, para você sair dessa dificuldade que você entrou, para você sair desse tão difícil problema em que você caiu. Clame ao Senhor, entre no seu quarto, feche a sua porta, derrame o seu coração perante o Senhor. Tenha certeza que mesmo com seus erros e fraquezas, Deus vai lhe ouvir e vai lhe abrir uma porta de escape. Louvado seja o Senhor. Graça, pois eu lhe dou, por grata salvação, livrou-me do perigo, dando-me sua mão. Oremos então, querido Pai Celestial, nós te clamamos, Senhor, como Jeoacás te clamou, Pai. Ele estava aflito, ele estava desesperado por conta da opressão do rei da Síria. E o Senhor ouviu, Pai, apesar das suas falhas. Ó Deus, nós também nos chegamos diante de Ti para te pedir graça, misericórdia, Senhor. Ó Deus, estenda a Tua mão de ajuda para o Teu filho e para a Tua filha, que está passando esse momento tão difícil, que está passando esse momento de opressão, Senhor. Deus, abre uma porta de escape, como o Senhor abriu para Jeoacás. Abre uma porta de escape para o Teu filho e para a Tua filha, para que ela venha glorificar o Teu nome. Ó Deus, e ver que realmente o Senhor é um Deus cheio de misericórdia. Nós te rogamos, ó Pai, em o nome de Jesus. Amém. De dia ou de noite, seja que hora for, no riso ou no pranto, na luta ou na dor, quero te dedicar tudo de mim, Senhor. Muito bem, meus amados irmãos, confie na misericórdia do Senhor. Deus vai lhe ajudar. Aleluia. Estamos chegando, meus queridos, ao final de mais um quadro, Vivendo a Palavra. Desejo a você um dia de muita vitória, de muita paz e de grandes conquistas. Amém? E te aguardo amanhã, mais uma vez, quando estaremos lendo o capítulo 14 aqui de 2 Reis. Receba o nosso abraço, fique na paz do Senhor Jesus. Aqui na terra, as trevas